Com muita alegria, com muito prazer que está no ar o programa Cristo Esperança. Eu, pastor Elcio, na apresentação deste programa, quero desejar a você as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida, para o seu lar e para a sua família. Quero, nesse instante, cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar lhe abençoando neste momento em que estivermos juntos para transmitir uma palavra diretamente de Deus para o seu coração. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse programa, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero aqui já mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos, os nossos amigos que estão aí já aguardando o programa Cristo a Esperança. Quero trazer uma palavra de fé e também de orientação, e por que não dizer que vai ser muito importante para a sua vida. Eu quero falar nesse momento sobre a família e a sociedade. A família é a célula máter da sociedade, e esse tema que eu quero trazer a você de muita importância. Eu quero me basear num texto sagrado que está registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18, onde diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Gênesis está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, e nós vamos falar sobre a família e a sociedade. O homem não foi criado por Deus para viver sozinho, isolado. O homem foi criado por Deus para viver em uma sociedade, em um grupo. E o primeiro grupo social é o homem e a mulher, a criação que Deus fez. E esse primeiro grupo social que vemos, que a palavra de Deus registra, a família, é o lugar, é o primeiro lugar onde nós convivemos, o casal e a formação dos seus filhos. Mas quando nós estamos nesse convívio da família, é nesse primeiro lugar, nessa primeira sociedade, que nós aprendemos as nossas primeiras regras, os primeiros valores. E por que não dizer que aprendemos a lidar com os desafios, as crenças, e isso tudo a nossa primeira sociedade prepara-nos para sermos inseridos em outros grupos sociais. E assim vai fazendo com que a formação da sociedade, dos grupos, e aonde chega a sociedade onde vivemos. Então está claro que nós temos a família como a célula máter da sociedade. A família é aquilo que traz como todos os quesitos para uma boa sociedade. E nós vivemos nos dias atuais momentos turbulentos, momentos esse que a família está sofrendo. As famílias estão cada dia mais desestruturadas, e isso reflete diretamente na sociedade que temos e que vivemos. Porque nós temos famílias destruídas, famílias que não se entendem mais. E esse reflexo todo vem refletir na sociedade onde vivemos. É claro que onde nós temos as mudanças sociais e as famílias sofrem as alterações, isso ao longo dos anos vai sofrendo
as mudanças sociais. E nós temos isso, coisas que de um lado é bom e o outro lado ruim. A sociologia que trabalha o ser humano para ser um homem, uma mulher, numa forma de sociedade, não está conseguindo, porque, na verdade, não são os sociólogos da vida que trazem o maior modelo para a sociedade. Nós temos um adágio comum, que a educação vem do berço, vem de casa. Então, aonde está a maior dificuldade é na família. Porque as famílias estão desestruturadas. Como vimos e falei aqui a princípio, que as famílias sofrem as alterações. As famílias vão mudando, muda muita coisa. E tem coisas que vêm, muda e é muito bom. Tem um lado bom de muitas coisas que se mudam. Por exemplo, quando nós vemos o avanço das novas tecnologias, isso é um lado bom. Máquinas que são criadas para favorecer, para ajudar a sociedade, o homem, o ser humano, o trabalho. Tudo isso são inovações, são mudanças que são importantíssimas para o crescimento, para o desenvolvimento das coisas. Mas existe um outro lado, e eu gostaria de dizer que este lado é o que está interferindo, que está mudando, querendo mudar, querendo achar que pode fazer. E esse lado é o lado que está prejudicando a sociedade. É o lado que está sendo, a cada dia, uma situação delicada para vivermos. E quando isso olhamos para o mundo de hoje, nós vamos ver que as mudanças não poderiam ser feitas, aquelas que estão diretamente ligadas aos valores éticos, os valores morais. Esses não podem ser mudados, são princípios. Não tem como você ver a mudança de princípios. Como, por exemplo, se nós vermos hoje, está mudado o tempo e princípios são retirados, estão escassos do nosso meio. Respeito. O respeito parece não existir. Consideração. Essa consideração, respeito, carinho, amor, afeto, princípios esses que não dá para ser removidos, ser mudados. E vemos isso que nos dias que estamos vivendo está sendo cada dia mais escassos. E vemos que essas demonstrações que temos de respeito, de carinho, de amor, de afeto, esses são coisas importantíssimas, são extremamente essenciais para que as pessoas se sintam queridas, se sintam amadas, se sintam respeitadas. E principalmente nos dias que estamos atravessando o tempo de quarentena, o distanciamento social. Quem não gostaria de poder estar no mesmo tempo do que antes? Quem não gostaria de estar fazendo as suas festinhas? Quem não gostaria de estar fazendo aquelas pequenas ajuntamentos de famílias? Mas parece que hoje, para alargar,
para crescer um pouco mais, um vírus chega aonde nós sofremos com o isolamento social, com o decreto de isolamento social. As nossas relações pessoais parecem ficar prejudicadas. Aquele amigo, aquela amiga, aquele ente querido que não recebe mais visitas. É óbvio que nós todos estamos se resguardando, ficando de uma situação delicada. Esses princípios a cada dia têm sido bombardeados. E quando isso chega, esse isolamento social, os decretos sociais, para nós mantermos um pouquinho, nós migramos para um ambiente virtual, para aquele digital. Mas isso não é tudo. Precisamos ainda e temos necessidade de demonstrar os nossos valores. A sociedade está sentindo falta. A sociedade está gemendo por falta do carinho, do amor, do abraço, do respeito, da consideração. Falta isto no presente dia, nos dias que estamos vivendo. A sociedade que vivemos hoje é uma sociedade carente. A sociedade que nos mostra que o fim dos tempos está chegando. E nós vemos isso, que é bíblico e que essa sociedade está de uma forma a cada dia, pela doença, pela enfermidade, quem sabe, mas também por leis que tentam mudar o contexto da sociedade, mudar princípios que outrora foram estabelecidos. Olha o que Timóteo diz, escrevendo 2 Timóteo no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Quando nós vemos o versículo dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É esse tempo que estamos vivendo. E ainda está dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. É só abrir a sua Bíblia, meu amigo, meu irmão, marca esse texto. É o retrato dos dias que estamos vivendo, da sociedade que estamos vivendo. Está registrado lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Então vê aí, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. O retrato, os últimos dias que nós estamos atravessando. Isso aqui, então, meu amigo, me chama a atenção, porque queremos muitas vezes falar e termos uma família abençoada. Mas vai depender de um esforço muito grande da tua parte. E se antes já estava difícil,
como será difícil nesses últimos dias. Mas tudo isso por reflexo de uma família carente, de uma sociedade carente, porque todo o reflexo da família, da falta de estrutura, está acontecendo, é o retrato que vivemos nestes dias. Existem muitas formas, muito jeito de demonstrar o seu afeto, seja por meio de palavras, seja por meio de gestos. E como sempre digo, há uma maneira conhecida mundialmente, que é através do abraço. Um abraço é um gesto carinhoso e é capaz de alegrar tanto quem dá quanto quem recebe. E isso também é possível transmitir uma série de sentimentos, como amizade, amor. Mas nesses dias parece que até o abraço nós não podemos dar. E o que fazermos? É necessário você usar os meios para conquistar a sua família. É momento de você, chegar o momento de você orar a Deus, pedir ao Senhor a orientação, porque eu vejo que aqui está para os dias que virão muitos mais trabalhosos ainda. Se entre as famílias o abraço já está sendo difícil por motivo de um vírus, da enfermidade, do mal, veja os senhores quanto será difícil depois. Quem diz que esse calor humano voltará? Estou para dizer a você que o retrato dos dias que estão registrados em 2 Timóteo vai aquecer um pouco mais. Se nós já estamos vendo homens avarentos, se estamos vendo homens que sem amor, sem afeto, se mais uns dias veremos muito mais, pois é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Mas o que fazer? Isso porque não somente agora está acontecendo isso, é porque muitos pilares, muitos princípios já foram removidos, que foram mudados e que não podem ser mudados. Quantos sociólogos, quantas pessoas, quantos homens que constroem leis para destruir os valores familiares e hoje pensa em querer acertar a sociedade. Meu amigo, não tem como acertar a sociedade se não acertar as famílias. Não existe sociedade boa se não houver família boa. Não existirá sociedade saudável se não houver famílias saudáveis. A construção de tudo isso, esses pilares que estão sendo removidos. E eu falo, quem sabe, neste momento, com pai e com mãe, com filhos. Você precisa, se você quer viver um momento melhor, construir a sua casa juntamente com a palavra de Deus. Não existe como tirar este pilar, porque a palavra de Deus diz que não pode edificar uma casa. Não dá para edificar a sua casa se nela não estiver o Senhor. O salmista disse isso no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então a sociedade só vai ter uma sociedade, meu irmão, meu amigo,
se voltar aos princípios na construção familiar. Não dá para ter uma reforma e uma construção se remover pilares de sustentação. Pode haver uma reforma, mas os pilares de sustentação devem ser mantidos. Senão, haverá uma demolição e não uma reforma. Talvez os nossos reformadores não estão observando. Talvez os sociólogos da época não estão vendo que a construção não está exatamente naquilo que pensam, mas não pode fugir daquilo que são princípios estabelecidos por Deus. Iniciamos lendo o versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando Deus criou o homem e a mulher e fez unificar ambos, um homem e uma mulher, e ali surgir a primeira família. Homem e mulher. A Bíblia diz, e que Deus fez o homem, mas ele não podia viver sozinho. Fez uma mulher e originou-se a família. Hoje, os modelos de hoje estão querendo tirar esse princípio. Isso são pilares estabelecidos por Deus. Veja que não dá para mudar uma sociedade se mudar as leis para manter ordem. Como disse, na construção tem que ter pilares, na reforma não pode ser removidos os pilares de sustentação. Assim também, as leis que os homens hoje estão fazendo, removendo pilares de sustentação. E isso chamamos, hoje já se ouve falar, terra sem lei. O que é terra sem lei? Terra sem lei é a terra de ninguém. Não dá para ter uma sociedade boa se não houver leis para estas sociedades. Mas que leis são estas? Não são leis que estão no meio da sociedade. Leis que eu falo agora de princípios. Leis que estão na condição bíblicas. E que nós, eu e você, meu irmão, se quiser viver com uma família, uma família abençoada. Olha o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12 e o versículo 2. Não se conforme com este mundo. Está registrado Romanos 12, versículo 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que o homem pode ser renovado. Renovado para experimentar a perfeita vontade de Deus. Jesus viveu em sociedade. Jesus ensinou a viver em sociedade. Mas ele nos advertiu dos dias que nos sucedem. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa
e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso está registrado em 1 João 2,15 ao 17. Jesus ensinou, e após ensinar como viver em sociedade também, deixou os seus discípulos e falou para os seus discípulos que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos e disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é que ele queria como exemplo que isso fosse passado para uma sociedade como sal tem o seu poder conservador. É que os discípulos deveriam manter, conservando a verdadeira palavra de Deus, conservando os ensinamentos de Deus. E o meu conselho para ti, pai, para ti, mãe, seja o pilar da sua família, que não pode ser removido, que não pode ser arrancado. Filho, seja aquele que esteja apto para viver na sociedade e esteja pronto para obedecer aquilo que é proposto pela vontade de Deus, sabendo que o respeito, o carinho, o afeto, o que mais nós temos necessidade dos nossos dias, é o que mais os homens estão necessitados. Levante você com uma palavra de Deus, ore, busque ao Senhor para Deus entrar com providência na sua família. Você não quer que seus filhos se percam. Você não quer ver esta família destruída. Invista, construa. Há muito serviço, há muito trabalho. E nestas horas onde estamos vivendo os dias trabalhosos que você só com a graça de Deus poderá vencer. Esta família, esta sociedade carece de Deus, necessita de Deus. Esses princípios que outrora era ensinado no berço, estamos deixando. E o amor de Deus tem sido cada dia mais esfriado no coração dos seres humanos. Ah, por que não dizer agora, meu irmão? É necessário você se levantar com jejum, com clamor a Deus, se arrependendo daquilo que às vezes você tem praticado e destruído os valores da sua família. Ainda há tempo, se você investir com dedicação, amor e carinho e buscando o Senhor para ser o construtor do seu lar, da sua família. A sociedade que estamos vivendo é uma sociedade que está caminhando sem princípios de fé. A fé está sendo escassa. Buscar a Deus parece ser coisa do passado. Falar das coisas de Deus. Você que outrora frequentou muitas vezes reuniões de oração, buscando a Deus, seja da sua forma, do seu jeito, mas havia um temor, uma consideração, reverência para as coisas de Deus. Hoje, você não consegue ensinar os seus filhos, reverenciar aquele que é digno de reverência? É aí que está a falta. Comece a exercitar algo, meu irmão, minha irmã, e buscar no Senhor. Você, meu amigo que está assistindo agora, eu quero crer que esta palavra
vem ao seu encontro. Parece que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu ainda digo, estamos vivendo os últimos dias, sim. Sim, estamos vivendo. O que fazer? Hoje só temos uma coisa: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Chegará a hora em que os que são de Cristo sairão dessa terra. É a promessa que Jesus fez. E para isso, precisamos ter a nossa fé na sua bendita palavra. Meu amigo, meu irmão, quero crer que esta palavra de reflexão traga ao seu coração algo de importante para você construir a sua família. Ainda dá tempo. Ore por eles. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, no teu nome, Senhor, pedimos a tua bênção para o meu irmão, para a minha irmã, meu amigo que está assistindo e que agora, Senhor, sabe perfeitamente de uma sociedade que vivemos. Sociedade sem princípios, sociedades que foram e que estão sendo removidos aqueles, Senhor, conceitos morais, éticos, que outrora eram ensinados nos lares e nas famílias. Senhor, tudo isso é o reflexo de um mundo que virá muito mais ainda. Mas tenha misericórdia do teu povo, deste pai e desta mãe, que agora, Senhor, pode voltar-se para ti e pedir, Senhor, perdão e reconciliar-se contigo, buscando, Senhor, a saída melhor para a construção da sua família e do seu lar. Meu Deus, vem abençoar em nome de Jesus. Eu te peço agora e já te agradeço. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, estamos chegando ao término deste programa. Quero agradecer a sua preciosa atenção. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.